Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma EBD da TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu WhatsApp é este aí, 99991520454. Meu e-mail está aí, Henrique LHAS, que são as iniciais do meu nome, @hotmail.com. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e também mais estudos escritos, às vezes eu coloco aí 30, 40, até 50 páginas de estudo dentro da lição. Então, se você ler todo esse material, com certeza você vai dar uma aula excelente. E tudo isso você recebe gratuitamente toda semana. Basta você entrar em contato conosco por esse WhatsApp, 99991520454, e falar: eu quero receber material extra, Betel. Lembre-se, coloque Betel, por favor, para eu saber qual a revista, porque eu comento outras revistas também. Aí coloque seu nome e a cidade onde você mora. Aí eu vou cadastrar você. Toda semana você vai receber esse material gratuitamente. A única coisa que eu te peço é: você vai receber o vídeo grátis, material grátis, slides grátis. Mas a única coisa que eu te peço é, por favor, dê aí um like, um gostei e se inscreva em nosso canal. Você fazendo isso, você estará nos ajudando a divulgar esse trabalho. Você clicar em gostei e se inscrever, você não vai pagar nada não, mas vai nos ajudar a fazer o canal crescer para que outras pessoas também possam assistir. Então, nos ajude. Não custa nada você clicar aí e inscrever-se, ou gostei. Não custa nada. É grátis e você está nos ajudando. Por favor, faça isso, tá bom? Nós estamos estudando neste trimestre das revistas da editora Betel, adultos, com o tema Movimento Pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. Quando é que essa chama foi acesa? No dia de Pentecostes, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então, a partir daí, essa chama do Pentecostes foi acesa e nunca mais se apagou. E só vai se apagar quando Jesus Cristo vier nos buscar antes da grande tribulação. Neste trimestre nós temos como comentarista da editora Betel o bispo Oídes José do Carmo. Já estudamos na lição 1 a descida do Espírito Santo, na lição 2 em permanente vigilância, na lição 3 a reforma protestante, na lição 4 o puritanismo, na lição 5 o pietismo, na lição 6 o wesleyismo, lição 7 o movimento de santidade, na lição 8 o avivamento da Rua Azusa, na lição 9 o movimento pentecostal no Brasil, e hoje vamos ver a lição 10, os movimentos pentecostal e neopentecostal, renovação e expansão no século XX. Então vamos ver que houve um movimento muito grande de libertação das igrejas tradicionais. Houve um movimento de se buscar mais o poder de Deus na igreja e também na evangelização geral. E, principalmente, houve um maior interesse pelo meio eletrônico de transmissão do Evangelho, principalmente a televisão e a internet. Isso trouxe uma multiplicação de pregação do Evangelho, e de também demonstração do poder de Deus por toda parte. As grandes cruzadas evangelísticas com grandes tele-evangelistas, e também o destaque para os programas de TV, na TV normal, e também o destaque para algumas denominações que surgiram e cresceram muito rapidamente. E no Brasil nós temos aí como principais, aí a Universal, a Igreja da Graça, a Mundial, a Renascer em Cristo, a Fonte da Vida, Sara Nossa Terra, Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, Valnice Milhomes. Temos aí Diante do Trono, Lagoinha. Temos aí o Mevan, muito importante.
a igreja Alcance, né? Luciano Subirá, e muitas outras igrejas, né, foram abertas, foram igrejas que se desenvolveram rapidamente, cresceram muito, e estão fazendo um excelente trabalho. Tem os prós e tem os contras, né? Eu acho que é muito melhor ter essas igrejas do que ter bares, né? Do que ter boates, né? Do que ter bocas de fumo. Então, essas igrejas foram muito importantes para o Brasil, pois pegaram aqueles que não queriam estar numa igreja tradicional e hoje frequentam uma igreja. Muitas vezes foram impedidos devido aos costumes, né, às exigências exageradas. E muitas outras igrejas surgiram, né, igrejas importantes no trabalho de Deus, né, como a Igreja Bola de Neve, que juntou essas pessoas, né, aquelas pessoas das tatuagens, dos pinces, né, tudo é importante. Jesus Cristo quer arrebanhar todos, salvar a todos. Então, algumas igrejas estão evangelizando esses tipos de pessoas que jamais estariam em nossas igrejas, jamais se acomodariam, né? Jamais aceitariam os nossos costumes. Então, estão ouvindo o evangelho. E existem conversões nessas igrejas, nessas comunidades. E dentre as Assembleias de Deus surgiram várias outras Assembleias de Deus. Hoje nós vemos a importância da igreja, por exemplo, Vitória em Cristo, né, com Malafaia. Então são igrejas que desenvolveram muito, cresceram muito e saíram daquele que nós dissemos assim, saíram do quadrado, né? E estão aí desenvolvendo um excelente trabalho. Talvez exista no Brasil hoje mais de 30 mil Assembleias de Deus diferentes, que não estão naquelas Assembleias de Deus tradicionais, como a Madureira, né? Como a Ministério Perus, como o Ministério Belém, como Missão, São Cristóvão, né? Então esses ministérios, tem os ministérios tradicionais grandes, muito grandes, e tem os ministérios menores. Tudo é obra de Deus, tudo é importante para Deus, porque essas igrejas cresceram, desenvolveram e só cresceram porque houve esses desmembramentos, né? Então alguns líderes resolveram abrir outras com outros nomes, seguindo o nome e a tradição da Assembleia de Deus, mas separaram-se das grandes convenções para poderem crescer, porque muitas vezes a igreja fica engessada, né? Os líderes ficam cercando muito, né? Atrapalhando muito o crescimento da igreja. E muitas colocam as tradições na maneira de vestir, por exemplo, acima até da palavra de Deus, acima da vontade de Deus. Colocam os costumes mais importantes que as doutrinas. Vamos dar um exemplo. Se você é contra alguém usar barba, como é que você vai entrar no céu, meu irmão? Lá só tem barbudo. Falarmos dos homens importantes, né? Vamos começar lá de Adão, né? Matusalém, que se destacaram aí, Noé, né? Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, Isaías, Jeremias. Aí vamos colocar também no Novo Testamento aí, né? Pedro, João, Paulo, né? Barnabé. Todos esses eram barbudos. Não era só a barbinha, não, como hoje usam a barbinha bem feitinha, arrumadinha. Não, eram barbudos mesmo. E o principal, Jesus Cristo, barbudo mesmo. Barba tradicional de judeu, barba grande mesmo, feia, não é bem feitinha não, não é arredondadinha não. Então, como é que você vai entrar no céu? Se você não pode ver ninguém barbudo, que você já fica logo, né, se esquivando, achando que ele está em pecado porque está barbudo. Então, veja só, nós inventamos, criamos regras, né, criamos um Talmud evangélico, e aí fica difícil, irmão. Agora, doutrina não muda, doutrina é doutrina bíblica. Então, tome cuidado, por causa de costume, não perca uma alma. Então, essas igrejas, essas comunidades são importantíssimas por causa disso.
elas vão acolher essas pessoas. Antes eles não tinham opção, hoje eles têm a opção de congregarem nessas igrejas. Na lição de hoje, nós vamos ver os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos. Tópico 1, os alicerces do movimento pentecostal. Subtópico 1, o movimento pentecostal nasceu alicerçado na doutrina dos apóstolos. Subtópico 2, o movimento pentecostal nasceu alicerçado na comunhão. Subtópico 3, o movimento pentecostal nasceu alicerçado na oração. Tópico 2, as marcas do pentecostalismo clássico. Subtópico 1, o movimento que não desiste de proclamar as boas novas. Subtópico 2, a constante busca pelo Espírito Santo. Subtópico 3, um movimento que não desiste de ensinar as Sagradas Escrituras. Tópico 3, o neopentecostalismo brasileiro. Subtópico 1, as inovações do neopentecostalismo. Subtópico 2, a pluralidade neopentecostal. Subtópico 3, as fontes do neopentecostalismo. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais essa preciosa lição. O textual da lição está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 5, que diz: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Então veja que a igreja, batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, os dons do Espírito Santo, a igreja cresce, multiplica, né, rapidamente. Não é assim que está no livro de Atos dos Apóstolos? Acontecia primeiro o quê? Um milagre, aí um ajuntamento de pessoas, se pregava e essas pessoas, vendo o milagre, escutando a palavra de Deus, se convertiam aos milhares. Veja aí, no dia de Pentecostes houve uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Houve o quê? A manifestação de um dom de variedade de línguas. Os apóstolos falavam em línguas e os ouvintes de várias nações ouviam nas suas próprias línguas de origem. Olha aí, um milagre, uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Quase 3.000 conversões. Daí uns dias, Pedro e João vão ao templo para oração. Lá o aleijado que era colocado na porta formosa estava ali. Pedro e João então oram por ele, né? E o aleijado anda. E o ajuntamento de pessoas, Pedro e João pregam para eles o evangelho, falando que é Jesus Cristo que salva, que cura, né? Ali está a prova de que Jesus Cristo que estão pregando está vivo. É a prova de que ele continua curando, continua fazendo a mesma coisa que fazia antes, ensinando, pregando e curando a todos. Aí, conversão de 5.000 pessoas. Olha aí, 8.000 pessoas rapidamente. Aí você vai ver Pedro lá, né, o Enéas paralítico, muitas conversões. Ressuscita lá a costureira, a Dorcas, muitas conversões. Aí vai ver Paulo, né, lá em Listra, o aleijado que andou, várias conversões. Vamos ver Filipe lá em Samaria. Ouviam e viam os sinais, prodígios e maravilhas que aconteceu através de Filipe e havia um grande número de conversões. Olha, o Evangelho é isso. A atração do Evangelho é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Então, por que essas igrejas cresceram tanto? Devido às manifestações do Espírito Santo e à pregação do Evangelho. Juntas as duas coisas. Aí o que está acontecendo? As grandes denominações deixaram o poder de Deus e passaram a querer atrair as pessoas com música, teatro, dança, um monte de coisa. As manifestações sobrenaturais foram desaparecendo, porque quanto mais as pessoas se apaixonam pelo intelectualismo, maior detrimento existe da parte espiritual, da parte sobrenatural. Já essas igrejas, principalmente as neopentecostais e as que saíram das igrejas grandes, tradicionais, o que aconteceu? Elas deram lugar ao Espírito Santo, buscaram a manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Por isso cresceram muito, se multiplicaram mesmo rapidamente, ficaram igrejas gigantes em pouco espaço de tempo.
Verdade aplicada. Devemos permanecer fiéis às Escrituras para não sermos influenciados por modismos teológicos nem arrastados por qualquer vento de doutrina. Então veja, a doutrina, por exemplo, do batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, é a doutrina bíblica. Dons do Espírito Santo em operação, doutrina bíblica, né? Então temos que preservar isso. Isso deve ser ensinado, pregado e praticado pela igreja. E é considerado o rudimento das coisas básicas da igreja, imposição de mãos, por exemplo. É coisa básica, simples, né? Unção dos enfermos com óleo ou sem óleo, não importa, Jesus não usava óleo, Pedro não usava óleo, Paulo não usava óleo, Felipe não usava, Jesus não usava. Então, pode-se usar ou não, mas isso é básico na igreja. Impor as mãos sobre as pessoas para serem batizados com o Espírito Santo, receberem dons do Espírito Santo, receberem cura. Isso é básico, né? Batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo. Básico. Doutrina de ressurreição dos mortos, juízo final. Então são as coisas básicas e são doutrinas isso. Agora é evidente que se uma igreja tem um líder que segue uma determinada coisa, às vezes os seus liderados, como crescem rapidamente, aí os liderados não foram bem instruídos, bem treinados, não têm assim muito tempo de leitura bíblica, de dedicação ao estudo bíblico, né? Orientações básicas. E aí esses líderes, por abrindo igreja por todo lado, e às vezes filiais dessas igrejas, não tiveram uma base teológica firme, né? Não tem a escola bíblica dominical, principalmente. Então fazem coisas que às vezes até o líder não faz, mas eles fazem para conseguir o sustento, pagar o aluguel, né? E se sustentarem, e ainda tem que mandar dinheiro lá para a sede deles, né? Pagar muitas vezes programas de televisão caríssimo. Então acabam inventando coisas, né? Exagerando. E não só nas neopentecostais, nas também tradicionais existe muito exagero. E existe coisa nas tradicionais também que são coisas absurdas, né? Como, por exemplo, a política, né? Se coloca num púlpito hoje pessoas, alguns são feiticeiros, outros são adúlteros, outros são idólatras, né? E estão aí usando até o microfone da igreja. É um absurdo? É. Mas por causa de dinheiro, de destaque social, né? Se faz isso hoje nas igrejas tradicionais, e se faz muito. A política está hoje mesmo assim semeada, enraizada nas igrejas hoje. Igrejas pentecostais e tradicionais, grandes igrejas. E com a política existe o quê? Compromisso e existe o quê? Mentira, engano, arrecadação de muito dinheiro que não é comentado, não é divulgado, tem que ser escondido, né? Então, não podemos falar muito dessas igrejas neopentecostais porque nós temos muita coisa errada também acontecendo em nossas grandes denominações, tradicionais denominações. Então vamos considerar que essas outras denominações também são importantes para arrebanhar essas pessoas, não perder essas aulas, que não se adaptam aos nossos costumes. Textos de referência. 1 Coríntios 2, de 1 a 5. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Veja como é atual esta palavra. Nós estamos hoje supervalorizando a intelectualidade em detrimento da espiritualidade.
E veja, o apóstolo Paulo está dizendo: eu estive entre vocês e não fui aí com demonstração de sabedoria humana. Ou seja, está dizendo: eu não fui aí com sabedoria teológica, não fui aí querendo demonstrar que sei mais do que todo mundo. Não. A pregação do Evangelho deve ser a mais simples possível, a de mais fácil compreensão possível. Temos que descer desse pedestal aí de diplomas, de posição na igreja, e falar como o povo entende, da maneira que o povo vai absorver, vai aprender, vai crescer espiritualmente. O bom mestre não é aquele que fala teologia, mas é aquele que ensina a palavra de Deus e as pessoas compreendem. As pessoas são edificadas, são consoladas, exortadas, as pessoas crescem espiritualmente. Então, o que as pessoas precisam mesmo saber é sobre o verdadeiro e legítimo Evangelho, que diz que nós somos salvos através de Jesus Cristo, pela obra salvífica que ele executou por nós, morrendo na cruz e ressuscitando. Introdução da lição. Num tempo de muitos modismos em relação às práticas pentecostais, é preciso ter em mente os alicerces do movimento pentecostal como vistos em Atos 2. Assim, nesta lição, veremos algumas características do pentecostalismo clássico em comparação ao neopentecostalismo brasileiro. Então nós vamos ver aí um tipo de comparação, né? Você vai ver primeiro um estudo sobre as igrejas tradicionais, né? Sobre o pentecostalismo tradicional, que na verdade fala muito sobre batismos com o Espírito Santo, fala em línguas, mas está se vendo pouco acontecer isso hoje. Não temos nem a metade das pessoas batizadas com o Espírito Santo mais nas igrejas pentecostais, por incrível que pareça. E também se fala muito nos dons do Espírito Santo, mas pouco se exerce isso, pouco acontece isso na igreja, e é raríssimo ver alguém que tem um dom do Espírito Santo na igreja de hoje, nas igrejas tradicionais. Então veja, se fala muito, mas se pratica pouco. Agora, nas igrejas neopentecostais, se busca muito esse lado sobrenatural, mas deixa a desejar a parte do ensino da palavra de Deus, das doutrinas básicas da palavra de Deus. Então existe aí defeitos, né? Tanto na tradicional quanto na neopentecostal, que nós temos que procurar corrigir. Tópico 1. Os alicerces do movimento pentecostal. Após a ascensão de nosso Senhor Jesus, seus discípulos oraram e aguardaram a descida do Espírito Santo. Atos 2. Até que se cumpriu o que já havia sido profetizado nos tempos do Antigo Testamento e anunciado por Jesus Cristo. A igreja, então, iniciou suas atividades movida pelo poder do Espírito Santo. Assim, ao longo da história da igreja, impulsionados pelo relato bíblico, milhões de discípulos de Cristo têm buscado a experiência e a prática pentecostal. Neste tópico, veremos 3 características da igreja primitiva que, após o ocorrido no dia de Pentecostes, devem estar no alicerce do autêntico pentecostalismo em nossos dias. Atos 2:42. Não é na ressurreição, Jesus já havia ressuscitado, apareceu durante 40 dias, né, a vários dos irmãos ali, e agora ele vai subir ao céu. Então ele não vai ficar aparecendo mais como estava aparecendo em toda parte para muitos irmãos. Agora, então, ele está fazendo uma espécie de despedida temporária, né? Até o dia que ele vier buscar a igreja. E ele está dizendo para eles que estará presente com eles todo esse tempo, agora através do Espírito Santo. E ele fala, então, do revestimento de poder, promessa de Deus, que eles vão receber o batismo com o Espírito Santo, que vai capacitar todos eles para pregarem o Evangelho. E ele dá uma ordem: não saiam de Jerusalém até que vocês recebam o batismo com o Espírito Santo. Então veja só, é para todos os crentes essa ordem. Não vão sair por aí pregando sem antes receberem o batismo com o Espírito Santo. Veja bem, é uma ordem de Jesus. Se todos seguissem essa ordem, olha que maravilha, não existiriam esse monte aí de denominações, né? E principalmente inimigos do verdadeiro Evangelho.
e heresias e falsos pregadores, com tantos tempos aí, tantas igrejas falsas, tantas erradas, com tantas doutrinas falsas, todos deveriam primeiro receber o batismo com o Espírito Santo, depois saírem pregando. Já pensou? Todas essas igrejas aí, que se dizem aí reformados, né? Todas essas estão em desobediência clara à ordem de Jesus Cristo. E aí, por incrível que pareça, nós pentecostais estamos convidando essas pessoas para pregar e ensinar os nossos obreiros em nossas igrejas. Eles estão em franca desobediência à ordem de Jesus Cristo, de primeiro serem batizados com o Espírito Santo, falarem línguas, receberem dons do Espírito Santo, para depois saírem pregando o Evangelho. Veja só, nós estamos valorizando o que Jesus desvalorizou, que é o excesso de sabedoria humana, de intelectualidade. Estamos valorizando a falta de espiritualidade. Estamos valorizando a falta do básico, que é o batismo com o Espírito Santo. Isso que nós estamos fazendo. Estamos desvalorizando e dando crédito a quem desobedeceu a principal ordem, a primeira ordem de Jesus Cristo para a igreja. Estavam orando, passaram 10 dias orando, estavam cansados, né? Estavam assentados e na expectativa. De repente ouviram um som como um vento, e eu creio que Jesus lá do céu assoprou sobre eles, assim como quando ele esteve com os discípulos, assoprou sobre eles para receber o Espírito Santo. Agora ele assoprou para eles receberem o batismo com o Espírito Santo. E ali eles viram então línguas como que de fogo, pousando sobre a cabeça de cada um deles, e começaram então a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então ali veio o batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder, para que eles pudessem então pregar o Evangelho por toda parte. Então só a partir daí é que tem o início então a igreja verdadeira, a igreja de Jesus Cristo, que prega o Evangelho cheia do Espírito Santo, com a evidência de manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, que são os dons do Espírito Santo. Então vamos ver as características dessa igreja verdadeira. Tópico 1, subtópico 1. O movimento pentecostal nasceu alicerçado na doutrina dos apóstolos. Ao narrar o início da igreja, o evangelista Lucas registrou que os primeiros crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, Atos 2,42. Entre os ensinamentos dos apóstolos, podemos ver a preocupação com os falsos mestres, Romanos 16, 17 a 18, 1 Tessalonicenses 5, 20 a 21, 1 Timóteo 6, 3 a 5. E a ênfase na importância dos dons espirituais na edificação da igreja, Romanos 12, 6 a 8, 1 Coríntios 12, 7 a 11, 14 e 12, 1 de Pedro 4, 10 a 11. O texto bíblico enfatiza a participação de cada crente na unidade, no crescimento e no cuidado mútuo do corpo de Cristo. Portanto, o movimento pentecostal clássico se alicerça nesses fundamentos. Então, doutrina dos apóstolos, né? Veja que naquele tempo ainda não tinha nada escrito no Novo Testamento, quando iniciou a igreja. Então, a doutrina dos apóstolos basicamente falava de Jesus Cristo e falava da sua vida, morte e ressurreição. A principal pregação era sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Agora, a pregação era feita sempre acompanhada de sinais, prodígios e maravilhas, né? Como está aí no Evangelho de Marcos, capítulo 16, né? Que eles saíram pregando e Deus confirmava a palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Vamos ver em Atos dos Apóstolos que eles se reúnem em oração e pede a Deus que se manifeste com poder quando eles pregassem o Evangelho. Depois, então, vão surgindo os escritos, né, dos apóstolos, e aí vem também, né, o apóstolo Paulo, né, que se destaca, o apóstolo João, aí vem Judas, irmão de Jesus, Tiago, irmão de Jesus, vem Pedro, né, escrevendo, depois que os evangelhos são escritos, né, aí Mateus, Marcos, Lucas. E acreditamos que depois que vem o Evangelho de João, depois os livros de João. Mas veja bem que tudo isso foi acontecendo aos poucos.
Então as doutrinas foram sendo passadas aos poucos. Agora o início mesmo da igreja, então, a doutrina dos apóstolos era basicamente, então, falando do que estava escrito a respeito da vinda de Jesus, da sua vinda, da sua vida, e da sua morte e da sua ressurreição. E existia muito o quê? A prática do imitar Jesus em tudo. Então, o que Jesus fazia? Ensinava, pregava e curava todos. O que os apóstolos faziam? A mesma coisa. Vamos ver Estevão, sinais, prodígios, maravilhas, pregação do Evangelho, falando de Jesus, que ele ressuscitou. Vamos ver Filipe, pregava a Cristo. E sinais, prodígios, maravilhas. Pedro, mesma coisa. Ressurreição de Jesus, sinais, prodígios, maravilhas. Esta era a pregação básica e o trabalho básico. E foi assim que a igreja se multiplicou no seu início. Aí vieram as doutrinas, né? Porque vieram os escritos do Novo Testamento que nós temos hoje. E aí existe muita coisa sobre arrependimento de pecado, né? Sobre a legítima conversão, santificação. Aí fala muito sobre oração, sobre jejum, sobre evangelização, sobre um viver que seja exemplo para todos, sempre imitando Jesus Cristo. Então foram surgindo as heresias, os falsos mestres, falsos pastores, né? Falsos líderes, falsos apóstolos. Foram surgindo os falsos. Onde tem verdadeiro, surge o falso. E aí também as epístolas, né, vieram ensinando sobre isso, por que eram falsos, porque não seguiam o que era verdadeiro. Então foram sendo identificados os falsos. Aí fala mestres, mas mestres aí indica todos os líderes, porque haviam falsos apóstolos, haviam falsos pastores, haviam falsos evangelistas, falsos profetas e também os falsos mestres. Então a igreja no seu início deu muita ênfase aos dons do Espírito Santo, porque era uma igreja cheia do Espírito Santo. Veja, não era admissível que alguém dissesse eu sou cristão e não fosse batizado com o Espírito Santo. Quando Paulo chega em Éfeso, vê ali 12 irmãos, percebe que não são batizados, ele fica até assustado. Vocês não receberam o Espírito Santo ainda. Eles falaram, nem ouvimos falar. E ele então ministra o batismo com o Espírito Santo, eles são batizados. Veja, Filipe e Samaria, muita gente se convertendo, mas não eram batizados. Pedro e João, os melhores, os mais importantes, foram para lá, oraram, eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Veja na casa de Cornélio aí, Cornélio, seus amigos, soldados, todos batizados com o Espírito Santo. Então, sempre diz assim, todos foram batizados. Era uma coisa urgente, necessária. Hoje é que está perdendo o valor cada dia mais. Temos aí quantas pessoas que estão até sendo professores de escola bíblica dominical e não são batizados com o Espírito Santo. Isso é uma vergonha. Isso é inadmissível. Então todos tinham tudo em comum, se ajudavam, estavam sempre reunidos para a oração, para ouvirem a palavra de Deus e receberem também a ministração de curas, batismo com o Espírito Santo, libertação, dons do Espírito Santo. Veja bem, se ora para receber dom do Espírito Santo. Eu sempre oro. Porque Paulo diz, Timóteo, desperta o dom que há em ti, o qual lhe foi dado pela imposição das minhas mãos. Em outro lugar vai dizer, pela imposição das mãos do presbitério. Tópico 1, subtópico 2. O movimento pentecostal nasceu alicerçado da comunhão entre os irmãos, a qual busca manter ainda hoje, seguindo o modelo de culto e ensinamentos que caracterizavam a igreja primitiva. Hebreus 10, 24, 25. Na história da igreja primitiva, vemos fortes traços de uma comunhão verdadeira, Atos 2,42. Esse padrão nos foi deixado pelos desbravadores do Evangelho como resultado da operação do Espírito Santo, pois ele opera a inclusão do nascimento de novo no corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, 13, a unidade do corpo, Efésios 4, 3 a 4, e a comunhão, 2 Coríntios 13, 13. Portanto, somos chamados a viver em comunhão com os nossos irmãos, assim como os primeiros cristãos viviam segundo a mesma fé, o mesmo sentimento e o mesmo amor, isto é, segundo o mesmo propósito. Salmos 133, 1. É evidente que nós não seguimos corretamente, né? Porque, por exemplo, lá não havia ninguém rico demais, também não havia pobre demais, todos se ajudavam, né? Alguns até vendiam suas propriedades, né?
como o caso do Barnabé, para ajudar os necessitados. Veja que Paulo e Barnabé vieram lá de Antioquia trazendo ajuda para os necessitados de Jerusalém. Então eles sempre estavam se ajudando mutuamente, não havia ninguém passando necessidade. Então nessa parte aí, parte principalmente financeira, parte material, nós falhamos muito hoje. Na parte dos cultos, também nós estamos falhando muito, nós mudamos muito o culto original. Veja 1 Coríntios 14, 26, o que é um legítimo culto pentecostal, uma igreja pentecostal. E veja se aí onde você congrega é assim que acontece. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação de línguas. Faça-se tudo para edificação. É assim que acontece aí onde você congrega? A sua igreja é assim? Pois é, o apóstolo Paulo ensinou que é assim que é o culto. Salmos aí indica o quê? Música, né? Que as músicas eram todas baseadas em salmos, né? Então, vamos dizer música, música nós temos demais até, exagero. Ocupamos 70% às vezes do culto com música. Por quê? Porque não queremos jejuar, não queremos orar, e aí o poder de Deus não opera através de nós, os dons não operam, aí nós substituímos, né, isso aí, porque custa para nós alguma coisa, por música. Música não custa nada, ninguém precisa de orar para cantar, ninguém precisa jejuar para cantar, ninguém precisa de estudar a Bíblia para cantar. Então, substituímos. Aí tem doutrina. Então, olha só, nós temos visto muita pregação na igreja, agora doutrina mesmo, pouquíssima doutrina. Às vezes se fala muito sobre costume, mas sobre doutrina, quase nada. Então, doutrinas básicas. Coloquei para você aí algumas doutrinas básicas, olha aí. Doutrina das Escrituras, doutrina de Deus, doutrina dos anjos, doutrina do homem, doutrina do pecado, doutrina de Cristo, doutrina da expiação, doutrina da salvação, doutrina do Espírito Santo, doutrina da igreja, doutrina das últimas coisas, doutrina da justificação. Aí outras doutrinas, arrependimento, fé, justiça, juízo, obras, batismos, dispensação, apostasia, restauração, ministérios, dons, trindade, redenção, santa ceia. Tudo isso são doutrinas que devem ser pregadas, ensinadas na igreja. Aí diz também que tem que ter revelação. O que é revelação? A evidência dos dons do Espírito Santo, principalmente o que? Palavra de sabedoria, revela alguma coisa no futuro. Palavra de conhecimento, alguma coisa no passado ou no presente. Tudo é revelação sobrenatural. E aí vem discernimento de espíritos, né? Aí vem uma manifestação que é de Satanás, de um demônio. Você expulsa o demônio. Aí são revelações. Profecia, revelações. Você está vendo isso na igreja aí, onde você congrega? Pois é, deveria ter. Aí tem línguas. Normal na igreja, numa reunião pentecostal, haver quem fala em línguas e haver quem interprete. Ou pode ser que a mesma pessoa que fala receba o dom de interpretar. Mas todo culto pentecostal deveria ter alguém que fala em línguas, alguém que interpreta. Isso é um culto tradicionalmente pentecostal. Está assim na sua igreja, onde você congrega? Então não podemos dizer que estamos praticando do jeito que era para ser. Nós mudamos completamente o verdadeiro evangelho. Havia muita união porque Deus estava presente, todo mundo via que estava presente. Hoje, se nós perguntarmos a alguém assim, chegando depois do culto em casa, perguntar: e aí, você viu Deus lá? Ele vai dizer: rapaz, pode até ser que ele estivesse lá, mas ver, não vi não. Porque não existe mais a presença de Deus na igreja, na verdade. As pessoas às vezes cantam, aí se emocionam, né? Mas emoção não é espiritualidade. Então o que há hoje? Muita formação de grupos, muita fofoca e muita divisão na igreja, na verdade. Existe ali uma igreja que tem aí uns 200 pessoas, 10% trabalham, o resto ou assistem ou atrapalham aqueles que trabalham. Então veja que a igreja começou com gente de toda espécie, vinda de todos os países ali, né? E deu certo, porque Deus estava presente e eles viam que Deus estava presente. E haviam sempre manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Tópico 1, subtópico 3. O movimento pentecostal nasceu alicerçado na oração. A Assembleia de Deus surgiu tendo como base os princípios de oração do movimento pentecostal
iniciado no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. A igreja primitiva nos ensina que a oração é uma das coisas mais importantes na vida da igreja de Jesus Cristo. Filipenses 4:6. Dizemos isso por entender que um dos pontos fortes do pentecostalismo primitivo foi a vida pautada na oração, Atos 2:42. Lucas registra que a igreja orava pedindo a direção de Deus, Atos 1:24, e até consagrava pessoas para o serviço mediante oração, Atos 6:6, 13, 1-3, 4:2. Em Atos 20:36, encontramos o apóstolo Paulo em uma reunião com pastores. Após instruí-los, o apóstolo Paulo se despede deles orando de joelhos. Ainda temos o exemplo de Pedro e João subindo juntos ao templo para orar, Atos 3:1. Então, oração. Como é que nós estamos aí dentro desse tema? Nós acabamos com o ciclo de oração. Será que vocês não perceberam isso ainda? É impressionante. O ciclo de oração era todo dia. Somente não tinha ciclo de oração sábado e domingo. Todos os outros dias as irmãs estavam ali reunidas. 1h30, né? Geralmente de culto. E geralmente 40 minutos pelo menos de oração. Todos os dias. Hoje, a maioria das igrejas, e olha, nós estamos falando de igrejas tradicionais, acabou o ciclo de oração. Porque ter oração um dia por semana é brincadeira, isso é um absurdo. Quando tem, muitas das igrejas tem uma vez por mês. E ainda tem o nome de ciclo de oração, é até vergonhoso chamar isso de ciclo de oração. E é o que está acontecendo com a igreja. Onde estão aqueles homens que se reuniam na igreja de madrugada para orar todo dia, que é o ciclo de oração masculino, né? Onde é que estão? Acabou. A oração na igreja hoje é aquele negócio lá de 10 minutos, 15 minutos. Quem chega antes do culto, que é raro. A maioria chega atrasado. Então veja, a oração não é a prática da igreja hoje. Se nós perguntarmos quem na igreja ora 1 hora por dia, Jesus disse, nem 1 hora pudesse velar comigo. Nem 1 hora. Nem os líderes fazem isso. Tem essa prática. Olha só que coisa absurda o que virou a igreja. Aí nós queremos dizer que seguimos. Não, nós não seguimos, não. No início da igreja eles oravam muito, mas é muito mesmo. E era 3 vezes ao dia. Veja lá o exemplo. Daniel orava 3 vezes ao dia. Davi orava 3 vezes ao dia. Vamos ver a oração de Jesus de madrugada. Vamos ver à tarde. Vamos ver à noite. E era costume, era normal. 3 vezes ao dia orar. Pedro e João foram ao templo, a hora da oração, à tarde. Então existia oração em casa, né? Que é aquela oração que você levanta de madrugada. Amos que me amos, que de madrugada me buscam, me acharão. Enviei os profetas madrugando. Olha aí. Sempre quem era de Deus, sempre orava de madrugada. Sempre. A hora que Deus falava com as pessoas, todas as pessoas, você vai ver na Bíblia, era de madrugada. Ali que a Bíblia chama de quarta vigília. Era nesse horário que Deus falava com os profetas e os enviava. Era a hora que sempre você vai ver, levantaram-se de madrugada. É a hora que Deus fala conosco, que deveriam as pessoas todos os dias, os crentes, se levantarem de madrugada. Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a porta e vai falar com Deus. Mas a oração desapareceu da igreja. E com o desaparecimento da oração, desapareceram as manifestações do Espírito Santo. É evidente. A oração e as manifestações do Espírito Santo desapareceram, foram trocadas por música. Então vamos ver que no início da igreja a oração era a prática normal da igreja. Olha lá, quando os diáconos são escolhidos, existe a oração, confirmando a escolha deles. Vamos ver Paulo, Barnabé, aqueles profetas e mestres da igreja, ministério da igreja. Estavam o quê? Orando e jejuando. Quando Barnabé e Paulo foram escolhidos para fazer a missão. E impuseram as mãos sobre eles e oraram por eles para que eles fossem enviados pela igreja de Antioquia. Vamos ver Paulo na reunião lá, perto de Éfeso ali, né? Chamou os irmãos, oraram de joelhos na praia. Paulo diz na oração, me ponho de joelhos perante Deus. A oração.
Vamos ver que Jesus orava muito, se levantava sempre de madrugada para orar. Então, a oração está presente aí nos evangelhos, nas cartas, né? E deve ser uma prática na igreja. Devemos mudar muito sobre isso, desenvolver muito esse campo aí na igreja, porque a coisa está ficando feia. Devemos buscar muito corrigir esses problemas da igreja. Não estamos praticando o legítimo evangelho. Tópico 2, as marcas do pentecostalismo clássico. O pentecostalismo clássico tem 3 marcas distintivas, considerando o registro bíblico em Atos e o início do movimento pentecostal no Brasil. Refletir sobre isso possibilita a compreensão adequada dos termos pentecostal e pentecostalismo, que têm sido usados para descrever movimentos e denominações cujos ensinamentos e práticas estão bem distanciados das raízes teológicas do pentecostalismo clássico. Então, o pentecostalismo clássico é aquele que copia o que está em Atos dos Apóstolos, né? Evidentemente, Atos dos Apóstolos é que vai nos ensinar, então, como a igreja deve viver, como deve se comportar. Então, na evangelização, na busca pelos dons do Espírito, na busca pelo batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, dons do Espírito Santo em evidência, ensino, prática da leitura bíblica, né? E também meditação na palavra de Deus, pregação do Evangelho. Então essas práticas devem ser normais a uma igreja tradicionalmente pentecostal. Estamos assim? Evidentemente que não. Tópico 2, subtópico 1. Um movimento que não desiste de proclamar as boas novas. A primeira marca do movimento pentecostal que destacamos aqui é o vigoroso impulso para evangelizar. Marcos 16, 15 e 16. Os missionários fundadores das Assembleias de Deus no Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingger, ensinaram sobre a importância de proclamar a salvação. Eles difundiram esse princípio com grande convicção, fazendo com que as Assembleias de Deus estivessem espalhadas por todas as capitais do Brasil em um curto espaço de tempo, por meio da proclamação das boas novas de Cristo. Marcos 1, 14 e 15, Atos 8, 12, 8, 35, 10, 42 e 43, Romanos 10, 14 e 15, Marcos 16, 15 e 16. Então, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É uma ordem de Jesus, né? A grande comissão. Mateus 28 diz, então, devemos ensinar a palavra de Deus, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que Jesus disse. Então, é grande comissão, é uma ordem dada para todos nós. Agora, temos que ver. Se nós olharmos em Atos dos Apóstolos, eles se dedicavam muito à evangelização. Então, sempre com manifestações poderosas, sobrenaturais do Espírito Santo. Havia as manifestações e a pregação e muitas conversões. Hoje, nós temos pouquíssimo evangelismo. Você, às vezes, vê uma igreja de 300 pessoas que tem lá uma pessoa, 2, 3, umas 5 pessoas que evangelizam. E os outros? Não evangelizam de jeito nenhum. Por incrível que pareça, tem culto, domingo, que não tem uma pessoa descrente lá. Aí você passa, às vezes, vários meses para ter uma conversão. Que tipo de igreja nós estamos vivendo hoje? O que está acontecendo? Não tem oração, não tem mais doutrina, não existe jejum, não existe manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, só é música. Aí nós queremos uma pregação bem enfeitada, bem bonita, teológica, para nos agradar, mas Deus mesmo, está difícil dele estar em nossas igrejas. Onde estão as grandes cruzadas? Dinheiro hoje, dinheiro está guardado, está lá na fazenda, no carrão, na mansão, todo lado, né? Barra de ouro, paraíso fiscal. E a evangelização, o dinheiro da igreja é para a evangelização. Pagaram-se as dívidas, as despesas, pagou tudo. O dinheiro que sobra, esse dinheiro é para a evangelização. Não é para empregar em patrimônio próprio de alguém. E nem para ficar comprando coisa, dizendo que é para a igreja. É para a evangelização. Onde está a evangelização? Deveria cada congregação ter as suas equipes de evangelização. Aí uma caixinha de som para cada um, microfone, né? Aí tem o material disponível, né? Os folhetos.
aí um Novo Testamento para entregar para cada pessoa que se converte, ter orientação para essas pessoas, né, curso, tudo. E cada igreja era para ter, pelo menos aí, congregação de 200 pessoas, pelo menos aí umas 50, né? Vamos botar pouquinho, 50 deveriam estar evangelizando nas ruas, praças, por toda parte, colégios, né, hospitais, cadeias, deveriam estar fazendo isso, é obrigação da igreja. Então estamos devendo muito nessa parte, muito mesmo. Tivemos no passado uma igreja que evangelizava muito, investia muito em evangelismo, tinha muita gente evangelizando. Não temos hoje, não é a nossa realidade, infelizmente. Tópico 2, subtópico 2. A constante busca pelo Espírito Santo. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, Atos 2:2, enchendo e batizando os crentes, tal como anunciou o Senhor, Lucas 24:49, Atos 1:5. A partir daquele momento, em diferentes lugares e circunstâncias, encontramos o testemunho de indivíduos e comunidades que experimentaram o batismo no Espírito Santo com a evidência inicial de falar em línguas. Para o pentecostalismo clássico, o batismo do Espírito Santo e a manifestação dos dons espirituais continuam a ser atuais e relevantes para a igreja prosseguir no cumprimento da missão. O nascimento das Assembleias de Deus no Brasil em 1911 aconteceu depois de alguns irmãos, sob o poder do Espírito, começarem a falar em outras línguas e a profetizar, semelhante às experiências narradas em Atos 2. Então a igreja nasceu cheia do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, lá, como está registrado em Atos capítulo 2. Ali nasceu a igreja pentecostal, verdadeira, autorizada por Jesus a pregar o Evangelho. Agora, nós vamos ver no livro de Atos, essa igreja praticando isso, né? Sendo cheia do Espírito Santo, evangelizando muito, orando muito, jejuando, fazendo uma grande obra para Deus. De lá para cá, o ritmo foi caindo. Ao invés de copiar, pelo menos manter, o ritmo vem caindo, né? Em nossos dias, a igreja não está parecida com Atos dos Apóstolos. Isso é evidente, né? Nós não temos aquele ímpeto, aquela vontade, aquele desejo de ganhar almas como eles tinham. Aqui e acolá nós temos aí um batismo com o Espírito Santo, né? Aqui e acolá vemos alguém que vai evangelizar, geralmente numa igreja de 200 pessoas, temos aí uns 5, né? Por aí pelo menos, que estão aí evangelizando. Veja só. Mas aquele evangelismo em massa, aquele evangelismo que as pessoas gostavam de fazer, tinham prazer em fazer, que iam fazer cheios do Espírito Santo, né? Sempre voltavam com júbilo, com alegria, comemorando as almas que aceitavam, se convertiam, né? As curas, os milagres. Não temos mais isso na igreja. Nós pedimos às pessoas para levarem alguém descrente para a igreja e já acham um absurdo, acham difícil demais. Veja só, nem isso querem fazer. Mas a gente sair evangelizando. Então dizer que o batismo com o Espírito Santo, a evidência de falar em línguas e os dons do Espírito Santo ainda continuam sendo prioridade na igreja? Não, não é verdade. Não é prioridade. Se fosse prioridade, nós teríamos toda semana pelo menos um culto específico para isso. Um culto específico. Já que nos cultos tradicionais, nos cultos já programados, principalmente o de domingo, não tem tempo, nós temos que cantar 70% do tempo do culto, então deveríamos ter um culto por semana, pelo menos um culto por semana, onde se buscaria exatamente isso, batismo com o Espírito Santo, dons do Espírito Santo, né? Evangelização, veja bem, muita oração, jejum, pelo menos um dia por semana, a igreja deveria ter esse tipo de trabalho. Eles falam que tem, mas não tem. A gente chega lá, não é nada disso. O máximo que eles podem fazer é pegar ali e chamar os irmãos, ungir com óleo ali. O máximo. Não acontece nada. Não existem manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. As pregações não têm nada a ver com este assunto. Então não existe na verdade, na realidade, esse buscar aí, essa ministração,
Você vai aos cultos, vários, não existe ninguém chamando ninguém para ser batizado com o Espírito Santo. Não existe ninguém dizendo, vamos orar para receber o dom do Espírito Santo. Não existe isso. Essa é a realidade. Então, o histórico da igreja pentecostal começa em Atos 2. Nós vamos ver que o Brasil começou assim com os irmãos Daniel Berg e Gunnar ministrando, né? Aí, batismo com o Espírito Santo, curas, libertação, dons do Espírito Santo em evidência. Então, começou assim, copiando o quê? Atos dos Apóstolos. Mas, infelizmente, com o tempo foi diminuindo. E hoje nós temos uma situação vexatória, vergonhosa na igreja hoje. Não está sendo dado o devido valor ao batismo com o Espírito Santo. Não está sendo dado o devido valor aos dons do Espírito Santo. Se fosse dado valor, não existiriam obreiros, professores de escola bíblica dominical, líderes de departamento, sem serem batizados com o Espírito Santo. Não haveriam musicistas tocando na igreja sem serem batizados com o Espírito Santo. Não existiriam cantores e cantoras cantando sem serem batizados com o Espírito Santo. Veja só, pessoas que se destacam, estão lá, as pessoas estão olhando para eles, mas eles não são batizados com o Espírito Santo. Como é que quem está no banco, assistindo ou participando de um culto, vai desejar ser se aqueles líderes não são? Tópico 2, subtópico 3. Um movimento que não desiste de ensinar as Sagradas Escrituras. A vertente teológica do pentecostalismo clássico adota um modelo mais confessional ou um código doutrinário, vídeo crédito da Conamad, publicado mensalmente no jornal Semeador. Nas primeiras décadas, a Assembleia de Deus era considerada equivocadamente um movimento sem fundamentação teológica. Contudo, a Assembleia de Deus crê e ensina que todas as experiências espirituais devem passar pelo crivo da Bíblia. Vide a ênfase dada aos cultos de ensino e à escola bíblica dominical desde a sua fundação. Porque estudamos as Escrituras e cremos nelas como sendo a palavra de Deus para nós hoje, é que pregamos e ensinamos sobre o batismo no Espírito Santo e a atualidade dos dons espirituais. Afinal, a igreja continua a cumprir a missão de evangelizar e a necessitar de contínua edificação. Bom, continuamos ensinando sobre isto, pregando sobre isto, falando que acreditamos nisso. O que falta é nós colocarmos em prática. O que falta é toda a igreja, né? Ser batizado com o Espírito Santo, falar em línguas, existirem vários irmãos com dons do Espírito Santo, e nós estamos evangelizando, ganhando muitas almas. Falta colocar em prática. Mas mencionar sobre isso, sim, vamos mencionando, né? Temos a escola bíblica dominical. Está escrito na palavra de Deus? É doutrina bíblica? É. Falta a gente, então, ensinar, ministrar. Quem ensina deve praticar e ministrar aos que ele ensina. Tudo baseado, claro, na palavra de Deus. Não está registrado na palavra de Deus batismo com o Espírito Santo, falar em línguas? Não está registrado na palavra de Deus os dons do Espírito Santo? Não está registrado na palavra de Deus o início ali da igreja em Atos dos Apóstolos, onde aconteciam sinais, prodígios e maravilhas? Tudo isso está ali. Quer ver que coisa interessante? Está registrado que Jesus passou lá, cuspiu na terra, passou no olho da pessoa? Está. Ou um absurdo? Pois é, está na palavra de Deus. Está registrado que Pedro passava e a sombra batia nas pessoas, as pessoas eram curadas? Tá, pois é, absurdo, pois é, está na palavra de Deus. Está registrado que Paulo dava os aventais, lenços, e as pessoas levavam e jogava lá em cima das pessoas, as pessoas eram curadas e libertas? Está, é um absurdo, pois é, está na palavra de Deus. Então vamos seguir a palavra de Deus? Vamos ter a palavra de Deus como base? Olha, está na palavra de Deus, é base para nós. Então vamos copiar a palavra de Deus. Vamos praticar a palavra de Deus como ela é. Não vamos trocar nem torcer, e nem colocar aí um achômetro. Não, eu acho que é assim, acho que não sei o quê. Está na palavra de Deus. Não fique rejeitando o que está escrito, como se você estivesse realmente ensinando a verdade, a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus. Então vamos olhar para a palavra de Deus e vamos ter essa palavra como prumo, como regra de nossa vida prática cristã.
Professores de escola bíblica dominical devem ser homens de muita oração, de muito jejum, de muito estudo da Bíblia. Livros não, eu estou falando Bíblia. Estudar muito a Bíblia. Devem ser pessoas que estão evangelizando e ganhando almas. Devem ser pessoas cheias do Espírito Santo, que falam em línguas, interpretam, pessoas que têm dons do Espírito Santo. São exemplos para os seus alunos. Aí vai os pastores, os evangelistas, os profetas, aí os mestres, apóstolos, né? Todos devem ser o quê? Exemplo. Todo líder tem que ser exemplo. Aí se o líder não é exemplo, como é que vai cobrar do povo? Tópico 3. O neopentecostalismo brasileiro. As práticas e os ensinamentos de alguns movimentos e denominações não caracterizam a identidade do pentecostalismo clássico, Assembleia de Deus. Como não há consenso entre os estudiosos sobre a nomenclatura que melhor os descreve, usaremos o termo neopentecostal para caracterizar esses movimentos e denominações, enfatizando a diferença entre eles e o movimento pentecostal que surgiu no Brasil no início do século XX. Então vamos ver que as igrejas que nós chamamos neopentecostais, né, são igrejas surgidas, né, depois das igrejas tradicionais. É evidente que chegaram primeiro ao Brasil as igrejas que são chamadas reformadas, onde não havia o que? O pentecostalismo. Né? Eram igrejas frias, né, que ensinam aí que batismo com o Espírito Santo, falar em línguas e os dons do Espírito Santo são manifestações só para a época dos apóstolos. São igrejas que praticamente não existe nada que possa identificar a presença de Deus entre eles. Agora vieram então igrejas pentecostais, né? Surgiu as igrejas pentecostais, principalmente então a Assembleia de Deus, através de Gunnar Wing e Daniel Berg. E veja que a Assembleia de Deus, ela cresceu, se desenvolveu, fez um trabalho ótimo, mas com pouco conhecimento teológico, assim como a igreja nasceu. Aquelas pessoas nem Bíblia tinham, não tinham o Novo Testamento escrito e conheciam pouca coisa, porque até o Antigo Testamento eles iam lá ao templo, né? Nem tinham templo, eles frequentavam o templo em Jerusalém para ouvir a palavra de Deus, ou as sinagogas, né, espalhadas por toda parte. Mas eles não tinham praticamente quase conhecimento nenhum da palavra de Deus, mas eram cheios do Espírito Santo, oravam muito. O apóstolo João diz que aquele que tem o Espírito Santo morando em si, ele tem a unção do Espírito Santo, não necessita tanto assim que alguém o ensine, porque a unção do Espírito Santo ensina todas as coisas a nós. Veja só, o mais importante é isso, é estar cheio do Espírito Santo. Então você entenderá melhor as coisas de Deus, mesmo que você não possa frequentar um curso teológico. Hoje tem muito curso teológico, mas infelizmente muitos cursos teológicos com professores, principalmente calvinistas, que vão destilar o seu veneno, que vão atrapalhar as pessoas aprenderem sobre o Espírito Santo e suas manifestações, vão atrapalhar as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo, né? Então vão destilar o seu veneno ali, doutrinas falsas, heresias. Muitos cursos estão assim. Então passou-se a estudar mais a palavra de Deus através dos cursos, além da escola bíblica dominical. Mas o que aconteceu? Muitos se apaixonaram pelo intelectualismo em detrimento da espiritualidade. Então se tornaram muito conhecedores do que está escrito na Bíblia, como se fossem computadores, né? A exegese, a hermenêutica, conhecem muito sobre isso, né? Vão ler ali, isso aqui combina com isso aqui, que combina com isso aqui, aconteceu na cidade tal, que tinha tantos habitantes, estava situada ali e tal, os costumes eram assim, entende tudo, menos do poder de Deus, menos das manifestações do Espírito Santo. Então não conhecem Deus, falam sobre Deus, mas não têm conhecimento legítimo de Deus. Então existe esse problema acontecendo hoje. Agora, as igrejas neopentecostais também exageraram na espiritualidade, mas não buscaram nenhum tipo de conhecimento na palavra de Deus. Enquanto a igreja hoje está buscando muito conhecimento da palavra de Deus e deixando a espiritualidade, os neopentecostais buscaram muito a espiritualidade em detrimento das Escrituras.
Eles não têm escola bíblica dominical, não têm os cursos teológicos e enfatizaram muito o lado do sobrenatural, que geralmente acontece, mas acontece através de algum líder só. Então, ali um pastor, né, que dirige uma igreja, um pastor geral que dirige uma igreja muito grande e tal, mas é apenas um líder. Aparece ali no máximo 2 ou 3 pessoas só, que são usadas em algum dom do Espírito Santo, que pregam. E os outros? Os outros não têm ensino. E aí ficam sem haver uma base, um alicerce para a sua fé. E devido a um alto investimento, principalmente na mídia, acabam esses líderes e seus liderados praticando coisas extra-bíblicas, né? Passam da conta, exageram em busca de dinheiro para pagarem esses altos custos com a mídia. Tópico 1. As inovações no neopentecostalismo. O movimento neopentecostal surgiu com algumas inovações que o distinguem dos pentecostais clássicos, inclusive com inovações em seus cultos que nos fazem lembrar do alerta feito pelo apóstolo Paulo, Colossenses 2,18. Alguns estudiosos identificam o surgimento dos neopentecostais a partir do final da década de 70, vindo de dissidentes de denominações surgidas a partir da década de 50 e também da própria Assembleia de Deus. Entre os neopentecostais, há aqueles que argumentam a necessidade de contextualizar a mensagem para torná-la mais atraente e moderna. Nesse esforço, desprezam a ênfase das Escrituras na chamada de Deus ao arrependimento e à fé cristocêntrica, ensinando uma fé nominal, superficial, utilitária e pragmática, 2 Timóteo 4:3-4, 2 de Pedro 2:18-19, 2 Timóteo 3:14-17. Podemos contextualizar, mas sem contaminar nem comprometer a essência da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Então, como já dissemos, eles passam da conta, exageram, né? Mas se nós olharmos, por exemplo, R.R. Soares, a pregação, o ensino, bem simples, bom, dentro da palavra de Deus. Lá acontece batismo com o Espírito Santo, libertação, curas, milagres. Então, veja bem, nós temos igrejas boas também, neopentecostais. Agora, existem os exageros, muitas vezes, principalmente daqueles que não estão presentes ali com o líder. Então, são congregações espalhadas por toda parte, igrejas espalhadas por toda parte, um crescimento absurdo, rápido demais, com líderes que não têm o devido preparo, né? E aí criam coisas que não condizem com a palavra de Deus. Exageram muito e acabam praticando coisas até antibíblicas. Mas veja bem, são importantes essas igrejas porque estão tirando as pessoas do mundo, estão tirando as pessoas que viviam na prática do pecado. Então essas pessoas vão ler a Bíblia, vão estudar, vão orar, estão congregando nessas igrejas, mas estão buscando a palavra de Deus, estão aprendendo, estão estudando. Está muito melhor do que se estivessem no mundo. Então são importantíssimas essas igrejas. São almas que nós deveríamos ter ganho, mas não ganhamos. Por quê? Porque vivemos na preguiça espiritual, na preguiça evangelística, na preguiça da falta de oração, de jejum, né? Então o que acontece é culpa nossa, devemos reconhecer. Se nós tivéssemos ganhado essas almas, elas não estariam lá. Por que surgem essas denominações? Porque nós não ocupamos o devido espaço. Nós demoramos a ocupar o espaço da rádio, porque falava que a rádio era do diabo. Demoramos a ocupar o espaço da televisão, porque para nós a televisão era do diabo. Demoramos a ocupar o espaço da internet, porque para nós a internet era do diabo. Então tudo nós damos para o diabo. Aí quando nós vamos usar, já está muito caro, está muito difícil. Todas as Assembleias de Deus grandes, as grandes denominações da Assembleia de Deus, deveriam ter uma televisão própria, grande, como é com a igreja neopentecostal que surgiu há pouco tempo. Tem e nós não temos. É porque nós estamos pegando o dinheiro que era para empregar nisso
e estamos empregando para benefício dos líderes, benefício próprio, enriquecimento de líderes. Então eles descobriram que a mídia é o meio de conseguir maior divulgação do Evangelho. E para participar da mídia, aí precisa de uma ginástica muito grande, né? Precisa de muita invenção e acaba inventando coisa que está além da Bíblia. Tópico 3 sobre o tópico 2, a pluralidade neopentecostal. A pluralidade da liturgia pentecostal tem sido alvo de constantes estudos. Essa corrente teológica recorre a promessas e discursos mágicos para a resolução de problemas diversos, como os relacionados à vida financeira e à saúde. Muitos desses cultos chamam a atenção pelos excessos cometidos nos púlpitos, os quais tomam o lugar de Cristo na pregação. Na realidade, Cristo não é o mais importante, mas os sinais. Então vamos ver que algumas dessas igrejas neopentecostais têm um enfoque maior na parte financeira. Falam muito de prosperidade financeira, né? Expulsão de demônios. Então focam nisso aí. Já tem outras que focam muito na cura física das pessoas, né? Nos milagres. Então o que acontece geralmente é isso, focam muito numa coisa e existe então a falta de ensino da palavra de Deus, de pregação da palavra de Deus. Então estão corretos nessa parte de buscar as manifestações do Espírito Santo? Estão copiando Atos dos Apóstolos. Só que precisam se dedicar mais ao ensino da palavra de Deus, à pregação da palavra de Deus, ao treinamento das pessoas, né? Edificação, consolação, exortação das pessoas, buscando uma maior santificação e evitando esses extremos que não concordam com a palavra de Deus. São práticas extra-bíblicas. Então estão exagerando em algumas coisas que acaba atrapalhando todo esse trabalho. Agora, que existem muitas libertações, é verdade, é claro. Existem muitas curas, é verdade, e é claro isso. Existem muitos milagres, também é verdade, e é claro isso. É evidente que estão acontecendo. Muita gente foi beneficiada por isso. Então, elas precisam de correção, assim como nós precisamos de muita correção, né? Nós explicamos sobre evangelização, sobre oração, sobre o verdadeiro culto pentecostal. Devemos dar mais lugar, mais tempo para as manifestações do Espírito Santo em nossos cultos, né? Então, eles exageram nessa parte da manifestação e acabam deixando um pouco de lado a palavra de Deus, né? A prática cristã de santificação. Então, tanto nós estamos errados, precisamos mudar muita coisa, quanto eles precisam também, estão errados em muita coisa, precisam mudar muita coisa. Então, esse vale tudo, pode tudo, não pode estar sendo ensinado, sendo pregado nas igrejas, né? Porque as pessoas são tendentes ao pecado. As pessoas precisam ouvir a pregação sobre o arrependimento de pecados, precisam aprender sobre carregar sua cruz, né? Imitando Jesus Cristo. Então a Bíblia deve ser mais lida e mais praticada, tanto por nós quanto por eles. Tópico 3 sobre tópico 3, as fontes do neopentecostalismo. Muitos ensinamentos e práticas neopentecostais vêm dos movimentos surgidos nos Estados Unidos, a exemplo dos conduzidos por Essex William Cannon, viveu entre 1867 e 1948, Kenneth Erwin Hagin, que viveu entre 1917 a 2003. Esses pregadores foram a inspiração ideológica de movimentos americanos que, por sua vez, influenciaram os movimentos neopentecostais. Cannon e Hagin foram os primeiros a difundir os ensinamentos que, mais tarde, ficaram conhecidos no Brasil como teologia da prosperidade. Nós temos aí outros exemplos, né, como Kenneth Copeland, Morris Cirulo, né, se destacou muito também na pregação da teologia da prosperidade. E muitos outros, então, se destacaram no ensino dessa teologia da prosperidade e que trouxe muito prejuízo porque alguns, naturalmente, trabalhando, sendo incentivados, né, começaram a comprar, empreender e ficaram ricos. Aí vão dar testemunho.
Mas a grande maioria, a maciça maioria, né, não conseguiu prosperar, não conseguiu ficar rico, ficaram decepcionados. E o problema é que não ficaram decepcionados com aqueles que ensinaram, ficaram decepcionados com Deus. E além da teologia da prosperidade, começou-se então a ensinar, a pregar sobre confissão positiva, triunfalismo. Então houve esse exagero, essa ênfase dentro de algumas teologias que vieram muitas vezes de pregadores americanos, né? Vieram de outros países, pessoas que, na maioria das vezes, tiveram sucesso em determinada área e aí criaram uma doutrina dentro disso, como se houvesse essa doutrina na Bíblia. Mas, por exemplo, me mostra um dos apóstolos que ficou rico. Um só. Veja só. A igreja é baseada na orientação de Jesus Cristo e dos apóstolos. A igreja imita Jesus Cristo e os apóstolos, né? São a base da igreja, os ensinos de Jesus Cristo e dos apóstolos. Me diga qual deles ficou rico. Veja bem, nenhum deles era rico. Aí se você for consultar a teologia da prosperidade, vão dizer que Pedro tinha uma empresa pesqueira. Esqueceram que Pedro largou tudo para seguir Jesus, para pregar o evangelho? Pedro nem morava mais onde ele morava em Jerusalém. Então não tem nada a ver, são mentiras que contam, invenções, né? Querendo provar alguma coisa. Mas vamos ver que todos eles passaram a se dedicar à pregação do evangelho, nenhum deles ficou rico, nenhum deles demonstrava qualquer tipo de vaidade, de riqueza, de poder financeiro. Nenhum deles dentro da igreja, no início da igreja. Ao contrário do que hoje se vê, tanto nas igrejas neopentecostais, quanto nas pentecostais clássicas ou tradicionais. Existe aí uma busca desenfreada por enriquecimento, por parte dos líderes principalmente. E olha só, o envolvimento com a política aí está piorando cada dia mais, porque o político, o dinheiro lá parece que é aberta a torneira e não fecha. Então, esses que se metem, que se comprometem com a política, acham que na igreja eles também têm que ganhar o mesmo que aqueles que ganham na política. Tem que ter o carro que os políticos têm, tem que ter a mansão que o político tem que ter dinheiro nos paraísos fiscais, tem que ter barra de ouro guardada. Então vão copiar os políticos. Essa mistura é péssima, é nociva, é venenosa. Então lá prega sobre prosperidade, a nossa não prega, mas está do mesmo jeito com a idolatria a mamon, a idolatria ao dinheiro. Conclusão, os cristãos devem perseverar no ensino das Escrituras e em se manterem cheios do Espírito Santo, tanto para a edificação da igreja, quanto para conservar as características do movimento pentecostal no início do século XX. Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo e brevemente voltará. Por isso, precisamos cultivar um viver em santificação. Então, Jesus continua salvando, curando, libertando, batizando com o Espírito Santo, edificando, consolando, exortando. O Espírito Santo continua distribuindo os dons, continua Deus querendo que a igreja seja como era em Atos dos Apóstolos, em seu início. Então, devemos corrigir os nossos erros. Então, olharmos para os outros e criticarmos é fácil. O difícil é nós olharmos para a trave que está em nosso olho e percebermos que nós estamos muito aquém, muito longe do que deveríamos estar. Estamos precisando corrigir nossos erros dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria igreja, nossa própria denominação. Precisamos corrigir esses erros urgentemente. Você ouvindo a palavra de Deus,
Você deseja entregar a vida para Deus hoje? Você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio à terra, nasceu como homem, viveu aqui como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, levou sobre ele o juízo de Deus que estava sobre nós. Ele morreu, nos substituiu naquela cruz. Morreu por nós e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Então abra o coração para Deus. O Espírito Santo vem te convencer agora do pecado, da justiça e do juízo. Se arrependa, peça perdão e receba agora o Espírito Santo. Seja agora filho de Deus. Comece uma vida nova e Deus vai te orientar e vai te ajudar. Vamos orar agora por você. Você que está doente ou está enfermo, creia. Jesus Cristo te cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora, que estão se arrependendo agora de seus pecados. Agrada a luz de força, grande agrada a luz de virhama, cada seretidade. Ajuda o Senhor nas suas lutas que terão daqui para frente para se consagrar e viverem na Tua presença, praticando a Tua palavra e ganhando almas. Enche-os do Espírito Santo, Senhor. Agora, Senhor, torna-os seus filhos. Toca, Senhor, nessas vidas. Enche-os do Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba o poder de Deus. Receba o batismo com o Espírito Santo. Comece logo falando em línguas e receba os dons do Espírito Santo daí para frente, em nome de Jesus. Busque, receba, acredite, em nome de Jesus. Você que está doente ou está enfermo, receba a cura agora, em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade, vai saindo em nome de Jesus. Toca, Senhor, nessas vidas, toca neles e cura totalmente, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça, dê aí um joinha, um legal, um gostei. Se inscreva em nosso canal, isso vai ajudar a transmitirmos para mais pessoas. Quanto mais gente se inscreve, mais o canal então é visto, mais é divulgado. Nos ajude então, não se esqueça de se inscrever aí, tudo é grátis. Que é grátis o vídeo, é grátis os slides, é grátis os ensinos escritos aí, muita coisa escrita, tudo grátis. Só te pedimos esse favor, tá bom? Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja, não sou aposentado, estou desempregado há 8 anos e meio. Quem me sustenta é Jesus através dos irmãos. O irmão que manda R$5, o outro manda 10, o outro manda 20. E assim nós vamos pagando o aluguel e pagando as despesas, né? Então, nos ajude, nos abençoe e Deus com certeza também estará abençoando você e sua família. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.